mais um dia, né? Mais uma oportunidade que Deus nos dá para viver, né? A bênção, né, que Ele derrama sobre cada um de nós por mais um dia. Então, iniciando aqui mais uma reflexão aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos meditar em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí aqui tem um exemplo, né? Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então aqui o escritor de Hebreus, né, ele vem trazendo para nós algo muito importante, né, uma coisa que agrada a Deus. É quando nós nos aproximamos dele com fé, quando nós nos aproximamos dele, né, crendo que ele é real, crendo que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, crendo que ele é galardoador, né, de todos aqueles que se consagram a ele, que acreditam nele, que acreditam na sua palavra. E aí o escritor diz que sem fé é impossível. Então, se tem algo impossível, né, da nossa parte para com Deus, né, é a gente estar perto de Deus e não crer que Ele é real. E aí, dessa forma, é impossível a gente agradar a Deus. Da mesma forma como é impossível se manter um relacionamento, né, com respeito, com amor, né, com dedicação. Então, da mesma forma com Deus, não tem como a gente manter o nosso relacionamento com Deus se nós não acreditamos que Ele é real. E tá aí a grande trave, né, das nossas vidas, né, da nossa fé, da caminhada cristã, é a incredulidade, que é algo que a gente precisa tratar. Se porventura, em algum momento, em alguma ocasião da vida, nos encontrarmos assim, né, descrentes, como Tomé, isso significa que a gente está sem palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Então, se está faltando fé, está faltando a palavra de Deus. Se está faltando fé, está faltando ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos que não é fácil a gente manter a nossa fé viva, a nossa fé ativa. E como é que a gente faz isso? Se não lendo a palavra, né? Lendo as escrituras, lendo quão poderoso Deus é, né? Lendo as maravilhas que Ele já fez, né, na vida dos heróis da fé, ou até mesmo na nossa vida, né? Quantas vezes o Senhor já fez muitas coisas nas nossas vidas, né? No tempo atrás, há um tempo atrás, há uns anos atrás, e aí a gente precisa se apegar, se lembrar daquilo que o Senhor fez. Então, se você está passando por esse momento, se você está meio incrédulo, está capengando, né? Está duvidando, medita mais na palavra do Senhor, né? Ora mais, busque mais, jejue mais, leia mais a palavra de Deus para aumentar a sua fé. E aí quando nós olhamos, né, para falando de fé, a gente fica impactado quando nos lembramos de Abraão, porque Abraão foi o homem, né, que foi justificado por conta da fé, porque ele creu. Abraão não foi e não é como nós hoje, né, porque nós temos vários testemunhos, nós temos louvores, nós temos uma Bíblia com 66 livros para a gente meditar diariamente. Não, Abraão ele só ouviu uma voz e obedeceu à voz de Deus. E por vezes esse é o grande problema da maioria de nós, né? Porque a gente diz que serve a Deus, mas a gente não consegue ouvir a voz de Deus e nem reconhecer a voz de Deus. E pior, obedecer a voz de Deus. E aí nós vemos que na história de Abraão, né, que ele ouviu a voz de Deus. O Senhor, quando ele ouve, né, o Senhor diz para ele sair da casa do pai dele, da casa da parentela, né, do meio do povo dele ali e ir para uma terra qual o Senhor, né, ia preparar para ele. E aí Abraão não retruca, Abraão não pergunta, Abraão não chora, Abraão não diz para o Senhor: ah, Senhor, mas eu vou sair do meio da minha família. Ah, Senhor, como é que vai ficar meu pai? Como é que vai ficar meus irmãos? Como é que vai ficar, né? Ele não pensou, né, nisso. Ele somente obedeceu. E nós sabemos que obedecer à voz de Deus é muito melhor do que sacrificar para Deus. A Bíblia diz, né, o Senhor diz que Ele quer obediência e não muito sacrifício. Não adianta, gente. A gente dizer que sacrifica, a gente dizer que sacrifica isso, que sacrifica aquilo, mas a gente não obedecer. E muitas vezes, né, o Senhor pede algo de nós, pede coisas para nós, né,
porque são coisas que com certeza não vai fazer mal para Deus, vai fazer mal para nós, né? Porque somos nós que estamos ali envolvidos em situações, né, que o Senhor pede pra gente sair e obedecer e crer que Deus é real também é obedecer, é reagir à voz dele, né? É ter atenção que ele está falando. Lá em Deuteronômio também está escrito, né, que se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te abençoará, né? Então a bênção está atrelada à obediência. Hoje nós vemos as pessoas pregando o evangelho por aí que você precisa pagar, que você precisa fazer rituais, né, para receber algo da parte de Deus. E não, irmãos, infelizmente é a falta de conhecimento da palavra de Deus. A gente só precisa obedecer ao Senhor. E obedecendo a voz de Deus, né, tudo vai fluir na nossa vida, né? Tudo vai andar, tudo vai seguir, né? O fluxo vai seguir, vai dar tudo certo, né? Se a gente obedecer de verdade a voz do Senhor. Então, o texto de hoje, nessa meditação de hoje, é para a gente meditar, né? Colocar a nossa fé em dias, né? Eu não sei se você está passando por um momento de... Porque tem gente que passa por guerra espiritual, fraqueza, né, na fé. Tô tão fraquinho na fé. Porque isso não é anormal, isso é normal, nós somos seres humanos, né? Nós temos pico de emoção, tem dia que a gente tá, né? E aí eu posso me lembrar de Elias, né? Depois de operar os milagres lá no Carmelo, né? Que o fogo desceu do céu e tudo mais, depois Elias foge. E ali depois se bate uma depressão de Elias, né? Os estudiosos dizem que era uma depressão. Elias pede a morte, Senhor, eu quero morrer. Então, assim, né? É um momento que ele oscilou na fé. Então, conosco também não é diferente. É possível que nós estejamos vivendo situações complicadas, né? Que a gente até oscila da fé, quer morrer. Senhor, não é uma oração inteligente a se fazer, né? Mas é possível que a gente esteja vivendo esses momentos. A gente fala, Senhor, eu quero morrer, eu quero sair disso, eu quero, né? Com emocionado, né? Com as emoções afloradas, com as emoções à flor da pele. Mas ali, né? O Senhor manda um anjo, né? Que fala com Elias, manda ele se preparar, comer e beber, porque grande era a caminhada dele. Então, não sei se você está vivendo, com certeza, se o Espírito Santo te entregou esse vídeo, você está, né, precisando de fé, né? Mas se você está precisando de fé, não fique buscando fé em ninguém, não. Busque em Deus, na palavra de Deus, né, nos testemunhos que tem aqui nos Heróis da Fé. E Hebreus 11, né, ele vem falar dos heróis da fé, né? Isso aqui é a galeria dos heróis da fé. E aí ele vem falar aqui no 32, ó, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflição, né? Então, e aí o escritor também vem falando pela fé, né? Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons. E aí ele vem falando de Abraão aqui também, que pela fé sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, muitas das vezes, fé é isso, né, gente? É a gente fazer coisas que a gente não sabe. É a gente fazer coisas que a gente ainda não viu, né? É a gente crer em coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. Fé é isso, né? E o Senhor se agrada, né? Quando nós estamos tendo essas condutas para com Ele, né? Mesmo passando, tá difícil, mas Senhor, eu creio, né? Senhor, eu creio que Tu vai abrir o mar. Senhor, eu creio que Tu vai abrir a porta. Senhor, eu creio que Tu vai criar oportunidade. Senhor, eu creio que Tu vai fazer acontecer na minha vida, eu creio. Mesmo diante da impossibilidade, a gente precisa declarar isso para o Senhor. Né? Que nós cremos, que nós acreditamos. Né? Ora a palavra, eu lembro que o Senhor fez, né? Com Abraão, que o Senhor mandou Abraão sair. Né? E ali você vai recitando a palavra e aquilo vai aumentando, vai gerando fé na gente, vai gerando esperança, vai gerando, né, combustível para a gente continuar. Então, irmãos, não tem como, né? O alerta de hoje não tem como a gente levar uma vida com Deus sem ter fé em Deus. Que possamos trabalhar a falta de fé, né, a incredulidade, se caso estejamos, né, estivermos nesse momento, trabalhar a nossa fé, buscar mais na palavra do Senhor, se apegar à palavra do Senhor, ler mais a palavra do Senhor, ouvir mais a palavra do Senhor. Para de ouvir aquilo que não edifica a tua fé. Para de ouvir aquilo que não acrescenta na tua fé. Vai lá, né, no YouTube, bota aqui um louvor, uma palavra, né? Bota aí uma reflexão, bota aí o versículo para ir a Bíblia falando, né, cantando. Ora a Bíblia cantada, ouve a Bíblia cantada. Normalmente eu tenho o hábito de ouvir louvores bíblicos, né? Louvores que são inspirados pela palavra, louvores que contam as histórias da Bíblia. Aquilo gera fé na gente, né? Aquilo gera esperança, aquilo gera vigor. Gente, é verdade, o Senhor fez. O Senhor fez na vida de Abraão, o Senhor fez na vida de fulano, o Senhor fez na vida, né? O Senhor também vai fazer na minha vida. E isso aumenta a fé para a gente continuar a caminhada, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, se você está nesse momento aí com falta de fé, cuidado para não estar desagradando a Deus, né? Porque está sem fé, está sem crer, né? Um ponto de alerta se a gente está falando muito, murmurando muito, isso é um sinal que você está sem fé, né? Então, peça ao Senhor para aumentar a sua fé, mas busque na palavra do Senhor para que você tenha a sua fé aumentada. E esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a cada um de nós e até o próximo vídeo.